Todo composto na natureza tende a adquirir uma conformação onde a energia é a menor possível. Isso garante estabilidade ao composto. Efeitos como hiperconjugação, ressonância e efeito indutivo auxiliam para obter a menor energia e assim os compostos permanecerem estáveis. Se você quer aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Lewis expandiu a teoria de ácidos e bases. Na química orgânica, existem compostos que fazem ligações covalentes polares. Essas ligações covalentes polares, como exemplo aqui, desse hidrogênio ligado a esse oxigênio, torna esse hidrogênio deficiente em elétrons. Apesar dele estar estável, dele fazer uma ligação covalente, o oxigênio atrai os elétrons para cima de si, deixando o hidrogênio com deficiência em elétrons. Esse hidrogênio, então, é um pouco mais ácido do que os hidrogênios que não estão ligados em átomos eletronegativos. Então, Lewis percebeu que nucleófilos, bases fortes e ácidos podem reagir mesmo não tendo as mesmas características que já haviam sido trazidas. Na aula de hoje, nós vamos discutir uma outra relação entre a estrutura e a acidez de um composto. E para a aula de hoje, eu trouxe a ressonância. Ressonância é um termo muito discutido na química orgânica, gera dúvidas e algumas pessoas encontram dificuldade. Mas a ressonância explica muita relação que existe na estabilidade dos compostos, nas relações de reação que os compostos realizam e na estabilidade de quando são formadas bases conjugadas. Tudo isso a gente já discutiu, tudo isso a gente já falou nas primeiras aulas envolvendo o termo ácidos e bases. Na aula de hoje, nós vamos continuar discutindo os efeitos entre a estrutura e a acidez e basicidade de um composto. Bom, para falar de ressonância, eu trouxe dois exemplos de compostos orgânicos. Um álcool, que é o etanol, e um ácido carboxílico, que é o ácido acético. Veja bem, tanto no ácido acético quanto no álcool existe uma hidroxila, oxigênio ligado a hidrogênio. Mas observe que a hidroxila do álcool não está ligada no carbono da carbonila, enquanto que no ácido acético isso está acontecendo. Bom, vamos discutir aqui a acidez desses dois hidrogênios da hidroxila. Quando a gente pensa no álcool, essa ligação covalente que eu representei de branco, ela é uma ligação covalente polar. O hidrogênio está estável e o oxigênio está estável, mas o oxigênio é um átomo muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nesse caso, ele atrai os elétrons, os dois elétrons presentes na ligação covalente, para cima de si, formando uma nuvem eletrônica, ficando com uma carga parcial negativa em cima dele, deixando o hidrogênio com uma carga parcial positiva. Se uma base forte, que eu representei de forma genérica pela letra B, que tem par de elétrons livres e carga negativa, que pode atuar como nucleófilo, essa base pode tentar captar esse hidrogênio e levar esse hidrogênio ligado a ela, como eu representei aqui do lado, HB. A base pegou seus dois elétrons livres e fez uma nova ligação covalente com o hidrogênio, formando um ânion, um íon. Os íons dos álcoois são conhecidos como alcóxidos. Observe que aqui formou 3 pares de elétrons livres em cima do oxigênio e ele adquiriu uma carga negativa. Apesar do oxigênio ser um átomo eletronegativo, essa carga negativa e esse par de elétrons livres que veio a mais para cima dele
ele fica localizado em cima apenas do oxigênio. Então ele está concentrado em cima do oxigênio, tornando essa base conjugada, que foi formada a partir desse ácido, uma base conjugada muito forte. Íons alcóxidos são bases conjugadas fortes. O que significa isso? Os íons alcóxidos não aceitam a perda desse hidrogênio. O que eles tendem a fazer? Atacar de volta captando esse hidrogênio. Então, nesse caso, o equilíbrio da reação está deslocado para os reagentes. Então, muito dificilmente uma base virá aqui captar esse hidrogênio de um álcool, levando ele embora, porque forma uma base muito forte que ataca de volta. É uma competição, é como se fosse uma queda de braço, onde o íon alcóxido provavelmente vai ganhar, levar o hidrogênio de volta e deslocar o equilíbrio de novo, né, para a esquerda. Tudo bem? Então a gente diz que os álcoois na química orgânica não têm hidrogênio ácido. Isso pode acontecer em situações drásticas de reação ou usando catalisadores, e envolve outros assuntos que não é para este momento. Já quando a gente pensa no ácido carboxílico, que eu trouxe como exemplo aqui o ácido acético, quando uma base, que eu representei de forma genérica pelo B, possuindo par de elétrons livres e uma carga negativa, capta esse hidrogênio aqui da hidroxila do ácido carboxílico, forma-se então a base ligada ao hidrogênio, que eu representei aqui. O hidrogênio veio com a base. O par de elétrons da ligação que existia entre o oxigênio e o hidrogênio, assim como aconteceu para o álcool, vem para cima do oxigênio como o par de elétrons livres, que eu representei aqui em cima. E esse oxigênio também adquire 3 pares de elétrons livres e uma carga negativa. Mas observe o seguinte, do lado desse oxigênio tem um carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, tem uma carbonila. E aí o que acontece nessas situações na natureza? O par de elétrons que estava em cima desse oxigênio pode saltar para cá fazendo uma nova ligação covalente, uma ligação π, que eu representei aqui do lado, e essa ligação π que havia entre o carbono e o oxigênio da carbonila se rompe vindo para cima desse oxigênio de cima, formando 3 pares de elétrons livres e uma carga negativa. Aqui a gente fala que essa base conjugada é fraca e não tende a atacar de volta para recuperar esse hidrogênio. Por quê? Isso aqui que está acontecendo é a ressonância. Pares de elétrons livres e ligações duplas intercaladas podem realizar ressonância, formando contribuinte de ressonância. O que ocorre, na verdade, aqui, a gente representa como contribuinte de ressonância, mas, na verdade, o que acontece aqui é que essa carga negativa ela não está pontual, ela não está localizada somente nesse oxigênio. Ela consegue ficar dissipada, ela consegue ficar saltando entre os orbitais dos 2 oxigênios. Então, o que a gente quer dizer com isso? Esses 2 oxigênios dividem essa carga negativa. Ela não fica, como no álcool, em cima apenas de um único oxigênio. Ela está sendo distribuída por ressonância. Então, esses 2 elétrons da ressonância ficam saltando do oxigênio de cima para o oxigênio de baixo. E isso torna esse composto, essa base conjugada, mais estável, estabiliza. Ressonância estabiliza compostos. A gente sabe que o benzeno, que faz ressonância, é um composto extremamente estável e pouco reativo. E por que ele é pouco reativo? Porque a ressonância deixa o benzeno muito estável. Essa base conjugada é muito mais estável do que o íon alcóxido. Por isso essa base conjugada é uma base conjugada fraca, porque os elétrons estão deslocalizados por ressonância entre os 2 oxigênios do ácido carboxílico, portanto, ele não tende a atacar de volta e, nesse caso, o equilíbrio está deslocado para a direita para a formação dos produtos.
Isso explica por que os ácidos carboxílicos são ácidos da química orgânica. E Lewis percebeu e incrementou em cima da teoria de Bronsted de Lowry que ácidos e bases podem ser compostos eletrófilos. O que são compostos eletrófilos? Que estão com deficiência em elétrons, e a base pode captar esses compostos deficientes em elétrons ou simplesmente atacá-los, como acontece, por exemplo, para carbonos deficientes em elétrons quando estão ligados a átomos eletronegativos. Então, quando uma base ataca um carbono eletrofílico, é também uma reação de ácido e base. Tudo bem? Para a gente terminar de entender a ressonância e compreender essa aula de hoje, eu fiz um resumo das regras de ressonância. Quando a gente pega a literatura, existem várias regras de ressonância, algumas mais confusas do que outras. Aqui eu fiz um compilado das principais, para que a gente possa olhar para uma estrutura a partir de agora e visualizar se ali tem possibilidade ou não de acontecer ressonância. A gente não pode forçar a barra, a gente não pode fazer situações em que a ressonância não acontece de forma real. Tudo bem? O primeiro deles que a gente tem que entender é que a gente só consegue movimentar elétrons. A gente não consegue movimentar átomos, a gente não consegue fazer movimento de estrutura. A estrutura vai ser sempre a mesma. O que muda são os elétrons. E, já aproveitando aqui, os elétrons que se movimentam geralmente são de ligações π ou de pares de elétrons não ligantes, de pares de elétrons livres. Ligação covalente do tipo sigma, ela não salta. Ligações simples não saltam para fazer ressonância. Porque uma vez que a ligação sigma, que é simples, saltar para fazer ressonância, aquela ligação deixou de existir. Então teve rompimento de estrutura e isso não acontece para ressonância. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Imagine que esse composto aqui, ó, que é o butano, por algum motivo na natureza, perdeu um dos hidrogênios do carbono 2 aqui, ó. Olha só, os dois carbonos do meio estão fazendo ligação com outros dois carbonos. Esse aqui, por exemplo, está fazendo uma ligação com esse carbono e com esse carbono. Faltam duas ligações. Teria que existir dois hidrogênios aqui, mas só tem presente um. O outro foi capturado, o outro deixou de estar ligado aqui. Isso cria uma carga positiva nesse carbono. Isso torna esse carbono um carbocátion, que é um composto extremamente reativo. Mas observe que intercalado no carbono 3 e no 4 tem uma ligação dupla, uma ligação π. Quando isso acontece, essa ligação π pode utilizar os dois elétrons aqui para saltar e ficar agora no carbono de número 2 e 3. Então ele vem aqui, ó, para esses carbonos. Observe que esse carbono aqui, ó, por ter a dupla ligação, na verdade ele é o carbono 3, tudo bem? Eu não estou utilizando a regrinha de nomenclatura. Eu coloquei ele como número 2 para explicar o que eu precisava em relação à carga positiva. Na verdade, o carbono 1, 2, 3 e 4, porque tem uma insaturação aqui, respeitando as regrinhas da EUPAC. Mas como eu estou preocupado com a ressonância, o que acontece aqui é que essa ligação π, ela salta para esse carbono para tentar ajudar esse carbono que está com uma carga positiva, para tentar estabilizar esse carbono que está com uma carga positiva, está com apenas 6 elétrons na camada de valência. E aí gera esse composto. Esse composto agora, com a ligação dupla entre o carbono 2 e 3, estabilizou esse carbono, porque agora ele voltou a ter 8 elétrons na camada de valência, mas a carga positiva que estava nesse carbono saltou para esse carbono. Ou seja, a carga positiva está deslocalizada nesse caso. Ela não está apenas em cima desse carbono. E a gente comenta que essa carga positiva, então, ela fica menor. Ela fica menos reativa, porque o carbocátion está deslocalizado por possibilidade de ressonância.
Se não existisse essa dupla, essa ligação π aqui, essa carga positiva ficaria localizada apenas nesse carbono e ele seria muito mais reativo. Como tem deslocamento aqui por ressonância de ligação π, a carga positiva está deslocalizada, só que esses contribuintes de ressonância, eles só existem no papel. Cuidado com isso. Na verdade, essa ligação π, ela fica saltando, ela não é estática. Ora está aqui, ora está aqui. Ela fica saltando entre os carbonos e essa carga positiva fica dissipada entre eles, diminuindo a reatividade, tornando eles mais estáveis. Agora observe o seguinte, se esse carbono aqui, ó, que perdeu o hidrogênio, olha só, nessa situação que eu estou mostrando aqui, ó, o hidrogênio, olha só, tinha 1, 2, 3 hidrogênios no carbono de número 4. Observe que aqui, para estabilizar essa carga positiva, teve a quebra de uma ligação entre o hidrogênio e o carbono e o hidrogênio apareceu aqui. Isso não existe. Isso aqui a gente está forçando a barra. Isso aqui não é ressonância e isso aqui não é um contribuinte de ressonância. Porque olha só, teve quebra de ligação química e o hidrogênio que estava no carbono 4 saltou para o carbono 3. Isso não acontece. A gente não pode representar a estrutura dessa forma. Tudo bem? Mas se tem par de elétrons livres não ligados, se tem par de elétrons livres ou se tem ligação π intercalada, a ressonância pode acontecer, ok? Vamos a mais alguns exemplos aqui, ó. As estruturas de Lewis, elas devem ser apropriadas. Eu não posso forçar a barra nunca para fazer uma ressonância. Observe esse exemplo aqui, ó. Eu representei um metanol, que de novo é um álcool. Observe que a hidroxila, no oxigênio da hidroxila, tem 2 pares de elétrons livres. Então eu poderia pegar um desses 2 pares, já que eu falei que par de elétrons livres faz ressonância, e fazer uma ligação dupla, uma ligação π com o carbono. Só que observe que quando isso acontece, o carbono adquire uma carga negativa e faz 5 ligações químicas. Carbono não faz 5 ligações. Então a carga negativa está em cima do carbono, que é bem menos eletronegativo do que o oxigênio. E o oxigênio adquiriu uma carga positiva porque ele está fazendo 3 ligações. Isso aqui não é uma estrutura de ressonância. Então a estrutura de Lewis ela deve ser apropriada. É o que acontece para a explicação aqui do íon alcóxido. Se esse par de elétrons que veio para cima do oxigênio pudesse saltar para cá, ela ficaria deslocalizada. Mas para isso acontecer, é o mesmo exemplo que eu dei aqui. Esse carbono aqui ia adquirir uma carga negativa, porque ele ia ficar fazendo 5 ligações, e isso não acontece. Por isso que no caso do íon alcóxido, os pares de elétrons ficam localizados apenas em cima do oxigênio, porque esse carbono vizinho não consegue contribuir por ressonância, ok? O que eu tentei dizer que a ressonância só existe no papel é exatamente esse exemplo aqui. Observe esse caso. O carbono aqui, ó, de número 3, carbono 1, 2 e 3, ele perdeu um dos seus hidrogênios, ele está com uma carga positiva, e eu tenho uma ligação π intercalada. Então essa ligação π pode saltar para cá. E aí a ligação dupla passou para esse carbono, e agora quem ficou com uma carga positiva foi o carbono da direita. Então esses dois são contribuintes de ressonância reais. Mas eles não existem nem dessa forma e nem dessa forma. A maneira mais correta de representá-los é formando um híbrido. Esses pares de elétrons da ligação π estão dissipados entre os carbonos. E aí forma, olha só, diminui a carga positiva em cada um deles, porque eles estão contribuindo entre si para diminuir esse peso da carga positiva. Então, na verdade, a maneira correta de representar uma ressonância é pela formação do seu híbrido, desde que os contribuintes tenham a mesma estabilidade, que é o que acontece aqui. Existem contribuintes que são mais estáveis e provavelmente serão mais encontrados quando acontecer a ressonância, mas é assunto para um próximo momento.
ok? Quanto mais ligações covalentes existirem quando a ressonância ocorrer, mais estável é o composto. Então a gente tem que analisar na química orgânica tudo com detalhes, porque senão a gente engessa e acaba errando os conceitos e a interpretação. Observe o seguinte aqui, esse composto aqui, ele não tem carga presente, mas ele tem duas duplas intercaladas. Olha só, dupla, simples, dupla. Isso são duplas intercaladas. Então aqui existe a possibilidade de ressonância. Essa ligação π, esses dois elétrons da ligação π, pode saltar para cá, e essa ligação π, para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, vem para cá, para cima desse carbono, como forma de par de elétrons livres. E aí esse carbono adquire uma carga negativa. Isso aqui pode acontecer? Isso aqui é um contribuinte de ressonância? Sim, isso pode acontecer. Mas observe o seguinte, esse composto não tem carga, esse aqui tem uma carga negativa, esse aqui não tem carga, então ele é mais estável, e além do mais, ele tem uma ligação covalente a mais do que aqui. Vamos contar só as que a gente está enxergando. 1, 2, 3, 4, 5 aqui presentes. Tem as ligações com hidrogênio que eu suprimi, mas aqui tem 5, aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem apenas 4, então aqui tem uma ligação covalente a mais. Então, esse híbrido de ressonância é muito mais estável. Provavelmente na natureza a gente nem enxerga ou nem consegue encontrar esse contribuinte de ressonância. E o contrário pode acontecer. Como a ligação dupla está intercalada, essa ligação π pode vir para cá e essa saltar para esse carbono como par de elétrons livres, mas forma uma carga negativa e esse carbono se torna um carbânion. Nesse caso aqui, existem 4 ligações covalentes que a gente está enxergando e aqui 5. Esse composto e esse composto são mais estáveis, não tem carga presente e tem ligações covalentes a mais, ok? As estruturas no qual todos os átomos possuem valência de elétrons completa são mais estáveis. Os elementos do segundo período, carbono, oxigênio, nitrogênio, que a gente discute bastante em química orgânica, eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência, a regra do octeto. Nesse caso aqui, observe o seguinte, esse carbono, por algum motivo, perdeu um hidrogênio. Aqui era CH3, CH3. Aqui é um éter, função orgânica éter. Um hidrogênio foi captado desse carbono e ele adquiriu uma carga positiva. Só que observe que esse carbono está fazendo apenas 3 ligações e ele está com 6 elétrons na camada de valência. Só que o oxigênio vizinho aqui, desse carbono com carga positiva, tem pares de elétrons livres. Então esse par de elétrons livres, ou esse aqui, eu representei o de cima, pode vir aqui e fazer uma ligação π, uma ligação sigma, para que esse carbono passe a ter 8 elétrons na camada de valência. Só que o oxigênio fazendo 3 ligações covalentes, ele adquire uma carga positiva, uma carga formal positiva. Mas observe que esse oxigênio também está com 8 elétrons na camada de valência. Essa carga positiva é uma carga formal. Observe o seguinte, 1, 2, 3, 4 elétrons nessas duas ligações, 5, 6 com esse carbono, 7, 8 na forma de par de elétrons livres. Então, esse contribuinte de ressonância aqui, da direita, todos os átomos estão estáveis, estão com a camada de valência completa. Então, esse contribuinte de ressonância, apesar de ter uma carga formal positiva no oxigênio, ele é mais estável do que esse da esquerda. Tudo bem? Olha lá, a contribuição desse contribuinte é mais estabilizante, é mais estável e, portanto, será mais encontrada. E além de estar estável em relação ao número de elétrons da camada de valência, esse contribuinte de ressonância tem uma ligação covalente a mais do que esse aqui. Tudo bem? Então, obedece a regrinha de baixo e a regrinha de cima que eu acabei de mencionar. Então, esse contribuinte é mais estável do que o da esquerda.
Isso dissipa a carga positiva em cima desse carbono e torna esse composto, mesmo sem esse hidrogênio que foi perdido, mais estável do que aconteceria se aqui não tivesse esse oxigênio ligado. Tudo bem? Separação de cargas diminui a estabilidade. Então veja bem, aqui eu tenho uma ligação π intercalada com o átomo de cloro. Isso aqui é um halogênio, é um haleto orgânico. Observe que o cloro, por ser da família 7A, ele faz apenas uma ligação covalente, mas ele possui 3 pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres podem saltar para cá, fazendo uma ligação π, que eu representei em verde, e essa ligação π, para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, pode vir para cá, na forma de par de elétrons livres. Mas observe que nesse contribuinte da direita, o cloro adquiriu uma carga positiva, e o carbono da esquerda adquiriu uma carga negativa. Houve separação de cargas. Carga positiva atrai carga negativa. Então, a tendência é que essas cargas se aproximem. Então, isso aqui é um contribuinte de ressonância? Sim. Só que o da direita é muito menos estável. Ele é muito mais instável. Então, a tendência é que o produto, que o composto permaneça dessa forma aqui, porque ele está muito mais estável, tem muito menos energia envolvida. E esse composto é muito mais energético. Então, o da esquerda se forma e se estabiliza muito mais. Tudo bem? Olha lá, cargas separadas, menos estável. Uma outra regrinha de ressonância que acontece, que é muito importante a gente entender, que eu trouxe na forma de exemplo para explicar, é que toda vez que houver possibilidade de ressonância e o par de elétrons ficar em cima de um átomo eletronegativo, esse híbrido de ressonância é mais estável. Então ele será mais encontrado. Agora, cuidado, porque nesse exemplo de cima que eu trouxe aqui, a carga positiva no contribuinte da direita está em cima do oxigênio. Mas aqui o que a gente está levando em consideração é a estabilidade do número de elétrons na camada de valência de cada um dos átomos. Agora, se eu tenho um carbono e um oxigênio, os dois estão com o mesmo número de elétrons na camada de valência. O contribuinte de ressonância mais estável vai ser o momento em que o par de elétrons estiver em cima do oxigênio e não em cima do carbono. Carbono é bem menos eletronegativo do que o oxigênio, então o oxigênio gosta mais de elétrons. Quando o par de elétrons estiver em cima do oxigênio, esse contribuinte será mais estável. E para encerrar o assunto de hoje, eu trouxe um exemplo de por que os hidrogênios ligados a carbono não são hidrogênios ácidos. Eu sempre mencionei isso aqui nas aulas de ácidos e bases, mas aqui eu trouxe exemplo. Veja bem, de novo aqui o metanol, que é um álcool, o hidrogênio da hidroxila. Se uma base capta o hidrogênio da hidroxila, vai formar aqui o íon alcóxido. O íon alcóxido a gente já viu que é uma base conjugada forte. Então ele tende a captar o hidrogênio de volta e o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Mas olha só, a carga negativa aqui no íon alcóxido ficou em cima do oxigênio. Apesar de ser uma base conjugada forte, ela não é mais forte do que nesse caso da direita. Observe que aqui agora, a base, ao invés de captar o hidrogênio da hidroxila, captou o hidrogênio desse grupo metil, desse grupo CH3. E aí, a ligação covalente aqui rompeu com os dois elétrons vindo para cima do carbono. Uma quebra heterolítica. Esse carbono ficou com um par de elétrons livres e uma carga negativa. Essa carga negativa está em cima do carbono, que não é eletronegativo. Isso tem tudo a ver com a explicação que eu acabei de dar para a ressonância. Carbono não gosta de elétrons tanto quanto o oxigênio. Então, essa carga negativa aqui em cima do carbono, que é o que a gente chama de carbânion, é muito reativa. Carbânions são bases conjugadas muito mais fortes do que o próprio íon alcóxido. Então, nem esse hidrogênio é tão ácido e nem esse hidrogênio é ácido. Mas quando eu estou comparando a acidez,
esse hidrogênio se torna bem mais ácido do que esse. Porque nesse caso aqui, ó, no rompimento da ligação heterolítica, de forma heterolítica, o par de elétrons veio para cima do oxigênio, que é um átomo eletronegativo. Então o íon alcoóxido tende a atacar de volta, mas se estabiliza mais do que o carbônio. Então esse produto a gente pode até encontrar no meio reacional. Esse produto dificilmente será encontrado, porque ele capta o hidrogênio de volta e o equilíbrio está muito deslocado para a esquerda, para a formação dos reagentes. Tudo bem? Eu espero sinceramente que essa aula ajude você a entender e a finalizar a relação entre as estruturas e a acidez de um composto, para que a gente não precise ficar decorando. O primeiro momento é necessário, mas depois a gente consegue fazer de forma interpretativa. E ressonância é um termo que é muito utilizado e muito visto na química orgânica, e todas as vezes que há possibilidade de ressonância, isso estabiliza um composto, isso deixa ele com uma energia mais baixa e, portanto, é muito importante, assim como a hiperconjugação, assim como o efeito indutivo. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bons estudos!